Vamos nos acomodar um pouquinho enquanto o nosso palestrante se dirige ao auditório. Bom dia a todos, prezados amigos. É com muita satisfação que mais uma vez nos encontramos com Fred neste MIEP, a quem convidamos para compor a mesa. Frederico Menezes, para nós campinenses, ele é quase um cidadão campinense, para nós campinenses, o nosso querido Fred. Ontem ele falou que é a 25ª vez que participa conosco do MIEP. Então, além do MIEP, Fred tem vindo contribuir com a sua fala, divulgando o Evangelho em várias casas espíritas desta cidade, a exemplo do mês de maio próximo, onde vamos recebê-lo no Instituto Sheila. E desde já, sintam-se todos convidados, dia 21 e 22 de maio, agendem. Sem mais delongas, vamos ouvir Fred hoje no seminário em 2 módulos, o seminário Família, Amor e Reencarnação. Com você, que Deus te abençoe. Eu já disse outras vezes que eu adoro esses microfones assim. Dá vontade de dizer, quando eu estou aqui. Bom dia a todos. Vocês dormiram bem? Eu dormi no céu. Pode ter certeza disso. E hoje já estivemos na rádio, divulgando o pensamento espírita num programa, um jornal na Rádio Esperança, eu acho que é esse o nome, Rádio Esperança, Rádio Cidade, né? É Cidade, né? É a Rede Esperança, mas aqui é Cidade. Ah, tá bom. Então foi uma oportunidade muito boa de a gente falar do pensamento espírita. Ontem nós já fizemos algumas colocações referentes ao momento que as famílias estão atravessando. Não é um momento fácil. É um instante em que todos os valores da humanidade estão sendo questionados e outros estão sendo implementados. Algumas ideias, algumas pilastras começam a ruir, começam a cair. Outras pilastras estão sendo erguidas para formatar a nova civilização, aquela que irá marcar o penetrar da Terra no concerto dos mundos mais evoluídos.
Porque embora o mundo de regeneração não seja um mundo celestial, nem um mundo feliz, nem de espíritos perfeitos, mas em relação ao de expiação e provas, mundo de regeneração é uma conquista expressiva, porque só o fato de não existir mais expiações e a natureza das provas das almas que viverem aqui serem uma natureza mais leve, já é uma condição paradisíaca que nós iremos viver. As doenças, muitas delas desaparecerão, exatamente como um órgão, que quando este órgão não é utilizado, ele atrofia. As doenças, determinadas enfermidades, como os espíritos não necessitarão mais desse gênero de prova, nem têm expiações para carpir através dessas doenças, elas desaparecerão. Verificamos como a ciência já vem conquistando o universo do câncer. Alguns cânceres já recebem, quando no início, o poder da cura. Outros estamos a caminho. Implica dizer que no planejamento do alto, e a gente se esquece de pensar que há um planejamento vindo da dimensão espiritual superior. E nesse planejamento consta, para em passo, o reencarne de almas que não precisam de um quadro expiatório, ao mesmo tempo em que a ciência avança para nos trazer mais conforto, mais saúde, aperfeiçoamento do organismo físico. À medida que os espíritos evoluem, o seu organismo também evolui. O nosso corpo vai se tornando cada vez mais ajustado a esta realidade nova, de uma nova mentalidade, de um novo conceito e uma nova visão, de uma mente que já trabalha mais próxima das leis de Deus. Quanto mais nós agimos mentalmente dentro dessas leis de Deus, mais essa força mental, porque o pensamento emite energia, emite vibrações específicas, esta energia que nós emitimos na construção dos pensamentos mais elevados, agem sobre a estrutura cerebral, fazendo com que essa estrutura, ela necessite se moldar a essa condição psíquica mental mais aperfeiçoada. Quem não se lembra, na época em que a Terra era um mundo primitivo, o homem primitivo, como eram os nossos corpos? Quem se lembra aí? Eram lindos, não eram? Peludos, o rosto muito próximo dos grandes macacoides, os braços arriados para frente, o corpo, a coluna tinha uma postura mais para frente. Ou seja, eu tenho uma tese, uma teoria. Quando vocês viram por lá, de Fred já falava isso, hein? Anote aí, eu não posso registrar a patente, mas de que quanto mais atrasado é o espírito, obviamente ele vai habitar um corpo mais primitivo. O corpo primitivo, por ser mais grosseiro, porque recebendo espíritos mais grosseiros, encontra-se suscetível da força gravitacional do planeta. Daí, o organismo do homem primitivo, ele era arqueado para frente, como que quase tombando. À medida que a gente foi evoluindo, a gente foi fazendo isso, tornando o corpo mais elegante, mais ereto, ficamos mais charmosos, mais bonitos, como vocês estão vendo aqui. É óbvio que por má postura nossa, de vez em quando a coluna faz isso, mas é um processo de evolução biológica e moral, porque uma coisa está relacionada com outra na trajetória evolutiva dos planetas. Entenderam isso aí? Ficou clara essa colocação? E nas primeiras experiências do homem primitivo, já trazíamos um impulso de agregarmos-nos a outros seres semelhantes, a lei de similitude. Junto a esta lei de similitude, o que é que ocorria? As intempéries da natureza, a agressividade da natureza e a ignorância do homem primitivo sobre o efeito das forças da natureza começou a fazer com que ele buscasse anteparo, amparo, socorro. O homem primitivo começou vivendo nas árvores,
semelhante aos grandes macacos. Face às tempestades e aos grandes predadores que existiam naquela época, como os grandes mamutes, como o tigre de dentes de sabre e tantos outros, este homem primitivo teve que descer das árvores e buscar socorro nas cavernas. E nas cavernas foi que ele estreitou mais ainda o senso de grupo social. Começou a se desenvolver a percepção de grupo social. E na intimidade das cavernas, esse mecanismo começou a desenvolver a proximidade com determinada criatura, a fêmea, o macho. Daí brotando a família, que não tinha, claro, a constituição e o senso da família atual, mas que começou a se perceber o cuidado, o zelo com a prole que surgia, embora da forma ignorante como nós imaginamos, aquele ser delicado, aquele homem atencioso com a fêmea, que a pegava pelo cabelo, arrastava e disse: você é minha. Ainda predomina de vez em quando por aqui. E pasmem, tem quem goste. Ah, tem. Uma certa feita disse: eu não sei se isso é doença, mas adoro quando ele me bate. E estava me procurando porque não aguentava mais sofrer, porque estava com ele. Eu disse: minha filha, eu não posso fazer nada. Você gosta. E está aqui reclamando que o negócio é complicado. Então primeiro resolva o que você gosta, para depois resolver o que você sente. Então, ante esse fato, houve todo um processo de evolução. E é fácil observar, só não vê quem não quer, que há um planejamento evolutivo e que as almas se aperfeiçoam. Porque em determinado momento da nossa humanidade, aconteceu uma inflexão, um salto evolutivo. Foi um momento marco em que espíritos mais vividos, embora atrasados moralmente, e retirados de um planeta que circulava a estrela Capella, que faz parte da constelação do Cocheiro, esses espíritos deste planeta, que havia atingido um nível de evolução de tal grau, semelhante ao que a Terra está passando, em que almas endurecidas, embora com o intelecto desenvolvido e com certo desenvolvimento da sensibilidade, foram retirados deste planeta, para não atrapalhar a evolução dele, e lançados para a Terra, que era o mundo primitivo à época. Jesus, governador do nosso planeta, recebeu essas almas, porque há uma solidariedade entre os mundos do universo. A Terra não é um planeta isolado. Nós somos ainda tão imaturos que a gente vê tudo isolado. A gente vê a Terra separada de outros mundos. Dentro da Terra a gente criou fronteiras, mas quem olha do espaço não há sentido as fronteiras humanas. Mas a gente aqui criou Brasil, Argentina, Paraguai, China, Estados Unidos. A gente criou essas fronteiras. Nós precisamos aprender que eu não sou brasileiro. Não sou. Não tenho nenhum fanismo brasileiro, já tive. Porque eu estou brasileiro e amo o Brasil. Mas eu estou. Já fui de outros lugares. Já vivi na Europa, na Ásia. Dá para ver. Não é? Olha o olhinho puxado. Estamos no Brasil. Então nós devemos nos sentir, eu digo sempre brincando, quando chega a Copa do Mundo, que eu vejo todo mundo agoniado, angustiado no Brasil ser campeão, eu, eu sou eterno vencedor. Quem vencer, ou já estive lá ou vou para lá um dia. Só não consegui resolver a parada ainda com o argentino no futebol. Ainda continua problemático. Mas o restante, e depois a gente vai começar a pensar como um ser cósmico. Eu estou na Terra. Eu não sou ou pertenço à Terra. Estou nela. Posso já ter vivido em outros mundos. Até vocês também já podem ter vivido em outros mundos. E poderemos, e com certeza iremos viver também em outros mundos lá adiante. Nós vamos desenvolver o senso de solidariedade universal. Então essa visão cheia de departamentos se reflete até na nossa ciência. Você veja que antigamente a ciência ela era global, assim. O médico, ele clinicava tudo.
Depois começaram-se as especializações, que foi importante, para que se dominasse as áreas. Então hoje tem até médico de mão, deve ter de cotovelo, sei lá. Você tem um problema, vai... Não, rapaz, eu cuido dessa parte do braço, agora aqui dedo mindinho é um especialista. É um problema, né? O que você gasta de tempo para ir para um especialista. Eu estou com a dor aqui, não, eu não posso, eu sou médico do coração. Aqui você vai para um especialista da área. Mas tudo isso vai convergir de volta para a visão integral da criatura. Então, quando em determinado momento da história da evolução do planeta, espíritos que viviam em torno da estrela Capella foram recebidos por Jesus, degredados de Capella, Jesus os recebeu e disse-lhes que iria envidar toda a proteção e esforço para que estas almas pudessem resgatar seus erros de Capella através da vida dura no mundo primitivo da Terra, onde tudo estava por fazer. E esses espíritos trouxeram para o nosso planeta a sensação do paraíso perdido. Daí, em quase todos os povos da Terra da antiguidade, há uma história religiosa que fala de um paraíso perdido, que está no inconsciente desses espíritos. Eles vieram de um mundo mais evolvido e vieram para uma terra primitiva. Imagine a gente aqui, que tem câmara de filmar, que tem ar-condicionado, não no MIEP, mas tem, lá fora, que tem computador, que tem avião, que tem poltrona confortável, e de repente a terra está passando para ser um mundo melhor, e quem não está adequado a este mundo melhor vai ser recambiado para o mundo primitivo, levando os seus conhecimentos da terra para fazer aquele mundo primitivo progredir. Com certeza, quem for retirado daqui da terra para habitar esse mundo, vai trazer a sensação de que deixou um paraíso. Uma terra bonita, que tinha conforto, desenvolvimento científico, medicamentos, e vai chegar numa terra inóspita. Talvez para descobrir o fogo, ou quem sabe para aperfeiçoar as casas, desenvolver a arquitetura. Dá para entender agora o que é que aconteceu do degredo? A sensação do paraíso perdido? É exatamente esta. Então, nesta época marcante da história da nossa humanidade, quando esses espíritos reencarnaram em massa, em pontos diversos da Terra, é o período chamado da raça adâmica, que é a raça que trouxe uma nova configuração fisiológica, novas concepções religiosas, um desenvolvimento, ou os pródromos, a origem do desenvolvimento filosófico, e ao mesmo tempo o desenvolvimento da visão arquitetônica. E aí surgiu a civilização do Antigo Egito, com as grandes pirâmides, com a estruturação social do Antigo Egito, com a concepção não mais que a natureza, as forças da natureza eram deuses, mas deuses múltiplos que cuidavam dessas forças. Embora a sociedade egípcia tenha sido politeísta, convicta de vários deuses, entre os iniciados egípcios, eles sabiam que existia um só Deus, mas isso não era propagado para o vulgo, para o popular. Então, no Antigo Egito, nós tivemos um salto maravilhoso da constituição social. Ao mesmo tempo, na Índia, às margens do rio Ganges, uma outra leva de almas provenientes de Capella configurou e estruturou a sociedade indiana, com a sua sensibilidade também para conceituações divinas e para uma filosofia imortalista, espiritualista, uma visão cada vez mais mágica e bela da vida espiritual do ser. Na Hélade, que formou a civilização grega, a civilização dos grandes filósofos, foi recebido também uma outra parcela dessas almas. E esses espíritos, eles reencarnavam nos locais de acordo com a afinidade deles. Espíritos mais científicos, mais racionalistas, fizeram a civilização ariana, reencarnaram na Europa Central, que deu origem à civilização ariana. Até hoje, a Alemanha, os povos anglo-saxônicos têm uma tendência mais científica, mais racionalista
da vida do que aqueles que reencarnaram na região asiática do Oriente Médio. Então esses espíritos fizeram um salto no processo de evolução da humanidade, inclusive na constituição da família. Foi um salto considerável. Até hoje, os cientistas não descobriram o elo perdido na história evolutiva da humanidade. Porque houve uma verdadeira ruptura. Saiu-se de um quadro primitivo para mergulhar num quadro de expiação e provas, porque os espíritos que vieram para cá eram desenvolvidos intelectualmente, tinham também desenvolvido determinada cancha emocional e afetiva, mas possuíam grandes desequilíbrios entre moral e consciência, entre moral e inteligência, entre moral e ciência. Até hoje permanece este embate na nossa civilização, nas conquistas evolutivas do pensamento e o desenvolvimento moral do nosso ser. Formou-se então o conceito de família como nós tivemos. Sem a reencarnação, não temos como penetrar na compreensão da nossa família. Observem que apesar de termos famílias que entre os seus membros se amam, nós temos muitos problemas não resolvidos. Se a gente fizer uma enquete aqui, quem é que tem problema em família? Eu não vou nem perguntar. Mas se a gente disser quem tem, levante a mão, vai ser uma festa. Por quê? Primeiro, em um mundo como a Terra, onde não predomina ainda o sentimento de fraternidade legítima, embora já estejamos ensaiando com mais profundidade esse sentimento, nós temos características que interferem diretamente nas nossas relações, no relacionamento interpessoal. Qual é o grande desafio que surgiu essa ciência? Relacionamento interpessoal. É moldar, é conscientizar, é amadurecer as pessoas para que a gente aprenda a respeitar e a vivenciar a alteridade. A alteridade é a arte, a ciência de aprender a conviver bem com quem pensa diferente da gente. A gente adora estar ao lado de quem pensa igual com a gente. A gente adora conviver com pessoas mais frágeis mentalmente, em que o nosso ponto de vista predomina. Quando alguém do nosso grupo social ousa pensar diferente, a gente dá um piti. Tem gente que dá um verdadeiro escândalo, porque alguém do seu grupo de relação ousou ver diferente as coisas. E nada mais anti-espírita do que a gente denegrir a religião de um outro parente, de um outro amigo, e ironizar aquilo que ele crê. Agora na rádio, por exemplo, entrou um irmão, um amigo que faz parte do movimento protestante, e disse: palestrante espírita está equivocado. Quando eu falei de que a ressurreição, não houve a ressurreição de mortos. Eles estavam em estado cataléptico. Eles não estava morto, e em João, tanto de tanto, está lá escrito. Eu digo: olha, o companheiro... Aí eu aproveitei antes da resposta, disse que eu acho muito engraçado como os religiosos brigam para ter a posse de Deus. Como se Jesus pertencesse a esta religião. Ele é meu, não é dos outros. Tem gente que até diz: olha, só é filho de Deus quem é da nossa religião. E os outros? Não, os outros são criaturas de Deus. Só vão ser filhos quando levantarem a mão. É como os espíritas dizem: não, só é filho de Deus quem aplicar passe ou receber. Não tem sentido. A gente tem contribuído para a violência do mundo dessa maneira. Infelizmente, os religiosos têm sido um dos grandes atores para a violência do planeta. E para até mesmo o materialismo de muita gente. Porque se a gente não vive o que a gente acredita, como a gente pode querer um mundo melhor? A parábola do bom samaritano é expressiva em relação a isso. Jesus, quando narra a parábola do bom samaritano, ele está demonstrando que nós precisamos rever os nossos valores religiosos. Parar de condenar os outros por isto ou por aquilo. Tem espírita desesperado porque a filha ou o filho foi brincar carnaval.
Está condenado porque foi brincar carnaval? Não. O Espiritismo não proíbe nada. Agora esclarece tudo. Entender as circunstâncias das pessoas. Viver primeiramente em si aquilo que a gente deseja que os outros vivam. Se isso não for estabelecido a partir de nós, o efeito de atingir os outros será infinitamente menor. Não existe melhor exemplo do que aquilo que se vive. Não é aquilo que se prega, é aquilo que se vive. Então, olha, você está perturbado. Eu nunca me esqueço de uma senhora que havia se tornado espírita. O espiritismo tem esse efeito fantástico. A gente fica tão empolgado no começo, que às vezes perde o prumo. Tem gente que perde o prumo. Aí uma senhora fazia 8 meses que tinha se tornado espírita, lá na nossa casa. E ela estava tão empolgada, chegou para mim chorando. Disse, o que foi? Disse, olha, eu estou tão feliz aqui. Disse, que bom, são lágrimas de alegria. Disse, não, não é isso não, é porque meu marido não quer vir. Sim, qual o problema? Não, mas eu já disse a ele, olha, você precisa ir. Está assim de coisa ruim junto de você. Pronto, aí é que ele não vem mesmo. Quem é que gosta de ouvir uma pessoa dizer que está cheio de coisa ruim junto de você? De onde ela tirou isso? Não, eu queria tanto que meu marido, meus 2 filhos, ela queria trazer papagaio, filho, tudo para o centro espírita. Olha, minha querida, não se angustie. Leve o espiritismo para dentro de sua casa pelos seus atos. Deixe que seu marido veja como o espiritismo efetivamente mudou a sua vida. Não para torná-lo espírita, mas para torná-lo um marido feliz. E se ele olhar para a senhora e disser assim, quem eras tu, hein, megera? Estás tão calminha, mesmo com ironia, fique feliz. Ele está lhe elogiando. Ele está dizendo, você mudou. E não há força mais arrebatadora do que a do exemplo. Qualquer educador sabe disso. A força do exemplo move vidas, move montanhas. Força do exemplo implica dizer amor. Amor ao que a gente acredita. Quem ama o que acredita, busca viver aquilo que crê. Agora, se nós somos apenas de fachada, entramos num segmento ou por modismo, ou porque acomoda o nosso raciocínio, ou porque tem que ter uma religião, não vai mudar nada, porque não mudou nem na gente. Então, nós devemos refletir que a alteridade, a experiência de aprender a conviver com o diferente, é um marco no nosso processo de espiritualização. Ter a elasticidade moral, no sentido de aprender a respeitar a integralidade do outro indivíduo. Jesus respeitava as características de todos os apóstolos e das pessoas com que ele se aproximava. Ele jamais colocava qualquer empecilho contra quem quer que seja. Quando eu vejo um espírito, um religioso dizendo, cheio de orgulho, de vaidade, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou espiritismo, eu fico pensando que Jesus pertence às meretrizes, Jesus pertence às prostitutas, Jesus pertence aos pecadores, Jesus pertence aos desvalidos e aos que mais sofrem, essencialmente, porque ele dissera, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os enfermos. Esse é o elemento fundamental. Eu vim para os enfermos. Na experiência do relacionamento interpessoal, veja só, não vou nem ficar em família, vou por longe e chego à família. Até na amizade, no dia a dia da gente, quantas vezes acontece no trabalho profissional e na nossa relação de amizade? Os choques, as arestas, os espinhos, gente que fica magoada com o outro, por quê? Porque fulano falou uma coisa que eu não gostei. E daí? Porque a gente não gostou, vai ficar magoado, com raiva. O que é a mágoa? Quem sabe definir aí a mágoa? Quem quer arriscar? Orgulho ferido. Perfeito.
mágoa é filho dileto do orgulho. Milindre, fulano ficou milindrado. O milindre é o nome bonito para orgulho. É o nome mimoso. Fulano está todo milindrado. Né? Agora, para ferir então é muito orgulhoso, né? Mas milindroso é mais mimoso. Mas é a mesma coisa. A gente avalia o nosso grau de orgulho pela mágoa que a gente cultiva. E tem gente que diz assim, olha, eu não guardo mágoa de ninguém. Basta olhar nos olhos. Os olhos refletem a alma. E tem mágoa. Às vezes, lá, conversando com algumas pessoas, no atendimento da nossa casa, os espíritos nos dizem, a pessoa chega cheia de dor. Olha, eu estou com uma dor aqui, apareceu um cisto no ovário, eu estou com um problema na coluna que dói todo dia, eu tenho uma enxaqueca crônica. Aí quando eu vou falar alguma coisa, aí os espíritos amigos, às vezes, juntos fazem assim, peça para ela tirar essa mágoa que está no coração dela, ou dele. Aí eu digo, olha meu amigo, é uma situação delicada, né? Ele disse, olha, tem uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, não sei se é o seu caso, a gente tem que ser polido, né? Não sei se é o seu caso, mas às vezes a gente cultiva certos sentimentos que nos machucam muito. Uma mágoa de alguém que nos feriu lá atrás. Aí a pessoa tranca. A reação eu já aprendi a olhar. Tem sempre uma reaçãozinha. Aqueles mais sinceros terminam abrindo logo o jogo. Não, realmente, eu tenho um problema que eu não consigo superar. Quando a gente não quer dizer que não consegue perdoar, a gente diz que não consegue superar. Porque admitir que não perdoa mexe com o nosso orgulho. Mas superar é mais bonito, é mais atual, é autoajuda. Não é? Eu não consegui ainda superar. Aí revela às vezes dramas pessoais terríveis. Eu já contei aqui mesmo, mas como eu sei que tem muita gente nova no MIEP, o MIEP está literalmente bombando. É um dos mais dinâmicos eventos do Brasil na atualidade. Então, muito interessante, eu vou repetir essa experiência que eu já tive a oportunidade de contar aqui. Num determinado estado aqui do Nordeste, eu estava naquele local fazendo eventos e coincidiu que era bodas de ouro de um casal que eu conheço já há bastante tempo. Ambos estão ainda aqui na Terra. E aí eu fui, estava vago depois de tal horário a minha agenda, e eu fui para a bodas de ouro. Quando eu cheguei, quem me recebeu foi o esposo. Lá estava ele malha, caminha, se trata, coradinho, cabelo bem penteado, bem cortado, me recebeu com um sorriso enorme. Fred, que bom que você veio. Dei os parabéns e perguntei por ela, cadê a sua digníssima? Desce daqui a pouco. Ele mora no duplex. E esperei, daqui a pouco lá vinha a senhora descendo. Ao contrário dele, toda inchada. Parecia aquelas patinhas descendo. Remava para um lado e para o outro. Fazia alguns anos que eu não a via e fiquei preocupado com o que vi. Ela estava toda inchada, parecia aquelas pessoas que bebem muito, mas ela não bebe. As mãos, percebia, ela vinha segurando no corrimão, pareciam aquelas mãos com problemas renais ou com retenção de líquido. Quando ela chegou, eu abri um sorriso, ela me viu, mas ao contrário do companheiro, o sorriso dele foi aquele bem amarelo. Sabe aquele sorriso convencional? Fez assim, Fred, a boca ficou torta. Quando alguém sorri com a boca torta, é falso. Aí eu abracei, eu disse, parabéns, que coisa linda, né? 50 anos de casado. Ela endureceu a face, olhou para mim e disse, meu filho, mas eu não me esqueço que com 2 anos de casado ele me traiu. 48 anos de mágoa, só podia estar inchada. Reumatismo agudo, artritismo grave. A ciência hoje afirma categoricamente 65% das pessoas que têm doenças autoimunes, aquela que é a própria defesa do corpo que nos agride, lúpus, reumatismo, artrite reumatoide, artritismo, bursite, 65% das pessoas que têm essas doenças só as têm porque cultiva mágoa, frustração ou ressentimento durante muitos anos.
Não quer dizer se alguém aqui tem artritismo, é porque tem mágoa, não. Mas quem tem, fatalmente tende a desenvolver essas enfermidades. Porque há uma correlação direta entre ressentimento e mágoa e o que acontece no sistema imunológico da criatura. O marido, coitado, ele aprontou e não estava nem aí. Pulou a cerca e estava bem de vida. Ela que ficou no lado certo da cerca, mas ficou com mágoa. Ele nem lembrava do fato, coitado. Mas ela estava ali. Mas eu não esqueço. Tive vontade de perguntar, e por que continuou? Mas seria muita indelicadeza da minha parte. Talvez ela o amasse. Ou como era aquela época, né? Separada. O preconceito, né? O que é que vão dizer? Me separei com 2 anos do marido. Não fui capaz de segurar o marido. Porque naquela época tinha esse negócio. Quem tinha que segurar era a mulher. Problema dela. Ele deitava e rolava. Quer se separar? Deus me livre. Devolver era o pior comércio que existia. Devolver a filha, pelo amor de Deus. Ela ficava estigmatizada já em casa. Porque não foi capaz de manter o casamento. Então imagine o peso da circunstância. Então ela embutiu a mágoa. E aguentou o processo 50 anos, 48 anos de mágoa. Então, tudo isso se reflete na experiência do relacionamento interpessoal humano. Agora, chegando na família, chegando em casa, chegando na nossa experiência de vida, na intimidade da primeira célula de convivência social, a família. E conviver é o grande teste do nosso processo. Porque viver, gente, é fácil. Viver é fácil, não é problemático. O desafio é conviver. Viver é como pedra no rio. Está lá, vai embora. A correnteza leva. Agora, conviver é a experiência de ser respeitado no que é, respeitando no que o outro é. Amar ao próximo como a si mesmo, veja o leque que se abre diante da neurolinguística e diante da ciência do relacionamento interpessoal a partir da alteridade. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Isso não quer dizer, se você está com fome, ia querer que alguém matasse a fome, mate a fome do outro. Não é só isso não, é também isso. Mas esta passagem de Jesus, faça ao próximo o que você gostaria que ele lhe fizesse, implica também, compreenda o outro como você gostaria que ele lhe compreendesse. Aceite o outro como você quer ser aceito. Seja carinhoso com as pessoas como você gostaria que as pessoas fossem com você. Ou seja, a alteridade é o fenômeno da empatia. É o fenômeno que você se situa na posição do outro, como se você fosse o outro. Tem um livro, e me perdoe porque não lembro o nome do autor. O escritor foi um homem que passou pela experiência de quase morte. Não é ninguém conhecido. Ele era atirador de elite do exército da Central de Inteligência dos Estados Unidos da América do Norte. Numa noite de tempestade, quando ele atendia o telefone, um raio o atingiu pelo telefone. Todo mundo sabe que numa tempestade deve-se evitar utilizar telefones e aparelhos eletrônicos. Ele foi atingido por um raio e jogado à distância. E morreu, entre aspas, porque não morreu. Projetou-se para fora do corpo, ele narra tudo isso no livro. E a experiência dele, quando ele chegou num ambiente espiritual, o ser de luz, que ele achou que era Jesus, na verdade podia ser o seu mentor espiritual, fez com que ele revistasse a própria vida. Como tinha sido a sua existência, no momento que nasceu, até o instante do raio. E ele é muito sincero no livro. Ele conta que ele era um rapaz mau. Ele reviveu as surras que dava nos coleguinhas na escola. Quando era jovenzinho, quando era jovem, tudo de ruim ele vai contando no livro. Só que naquela experiência em que ele revivia
as atitudes malévolas dele, o sofrimento que ele fez a pessoa passar, ele sentia como se ele fosse a pessoa. Então, quando ele humilhava alguém, ele sentia a humilhação. Quando ele deu um soco no jovem, ele sentiu o soco em si próprio. Num fenômeno de agregar aquela experiência para entender o que o outro estava sofrendo. Depois ele se tornou atirador de elite. E ele narra no livro como ele matou generais e até governantes de outros países a mando da inteligência norte-americana. Ele narra que via mirando a pessoa, todos os detalhes da organização para aquele assassinato no outro país. E ele disse que quando a bala atingiu o alvo, ele como que se projetava e sentia como a bala atingindo a ele. Sentia o impacto da bala na cabeça. E depois sentia também, no fenômeno de repercussão, a dor da esposa daquela pessoa que ele matou. E sentia profundamente a dor dos filhos que aquela pessoa que ele havia matado. Ou seja, olha o raio de atuação da percepção moral do que ele estava revivendo. Ele disse que começou a chorar, vendo os filhos chorando a morte do pai que ele havia matado. Embora ele tivesse o sentimento naquela oportunidade que o fez, como se estivesse cumprindo uma missão profissional para o seu país. Sem noção de humanidade. Mas agora, no fenômeno de quase morte, ele estava verificando o quanto tinha sido mal. Depois que ele retorna para o corpo, tornou-se uma outra pessoa. Conscientizou-se dos atos equivocados que havia realizado. Gente, abrindo parênteses, a direção, a linha da abordagem do seminário está legal ou a gente muda? Tá bom mesmo? Quem está achando legal, levante a mão só para ter ideia. Isso massageia o ego, que é uma beleza. O fenômeno de quase morte tem convidado as pessoas que passam por essa experiência, talvez a gente necessitasse passar por isso também, para rever a maneira como a gente lida com os outros. É uma das características de almas evoluídas, é o poder e a sensibilidade de se postar na posição do outro. E se fosse eu a estar naquela condição que eu estou fazendo o outro passar? Como eu gostaria que o fato acontecesse? Tem gente que diz assim, não, eu sou uma pessoa muito autêntica, gosto de dizer a verdade, doa em quem doer. Geralmente quem adora dizer a verdade detesta ouvi-la. Pode pegar o verdadeiro, que na verdade não é verdadeiro coisa nenhuma, na verdade é mal educado espiritualmente. Porque ninguém deve manejar a verdade para ferir quem quer que seja, mesmo que seja verdade. Você pode dizer a verdade com jeito. Com jeito dói, imagine sem. Então, às vezes a gente passa por certas experiências de sofrer na própria pele. A pena de talião, gente, não é castigo de Deus. A pena de talião é recurso pedagógico para que a gente sinta como é sofrer aquilo que a gente fez outrem sofrer. Por isso que na visão reencarnacionista, a gente muitas vezes passa pela situação que a gente já desencadeou na vida de outra pessoa. Está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, quem foi mau filho pode passar pela experiência por sua vez de ser ofendido pelos próprios filhos. Não que o filho vá renascer com aquele objetivo, porém, como o pai está suscetível e o filho que vem é imperfeito, pode passar perfeitamente pela experiência. Quem violentou consciência pode passar pela experiência de ver a sua consciência violentada. Quem desrespeitou o templo sublime do sexo pode vivenciar o conflito de ter uma inversão de polaridade, uma inversão de corpo em relação à sua cabeça. Quem desrespeitou a afetividade do outro está suscetível de vivenciar situações semelhantes. E qual é o melhor local para isso, senão a vida em sociedade? E dentro da vida social, qual é o melhor mecanismo, senão a vida em família? Permaneçamos, porém, no campo da vida social.
A família vai ser no outro bloco, hoje à tarde, que a gente vai abordar especificamente. Mas no campo da vida social, nós como espíritos, como individualidades que nós somos, cotidianamente nós somos desafiados. Tem gente que diz assim, olha, é muito difícil ser espírita. No dia a dia, ser espírita no MIEP é uma bênção. Só até 3 dias de evento. No quarto a gente já começa a brigar. É por isso que os eventos cristãos só duram no máximo 4 dias. Porque no 4º dia já começa fulano a roncar muito, falando do outro. Aquela menina é muito metida besta. Sabe o que foi que ela foi dizer? Pronto, já começa a fofoca. Talvez não aqui no MIEP, porque os miepianos são muito espiritualizados. Mas nos eventos normais acontece muito isso. Então, nós somos desafiados no cotidiano a experienciar esses elementos que nos chegam através do estudo doutrinário. Reencarnação. Por que é que a gente reencarna? Eu já vi tanta definição sobre reencarnação. Por que é que a gente volta à Terra? Vamos ver, quem quer dizer aqui, por que é que a gente volta ao planeta? Pagar as dívidas, pronto, foi o primeiro. Esse é brasileiro mesmo, porque o brasileiro quando nasce, já nasce devendo. Então quando ele se torna reencarnacionista é para pagar. O que mais? Resgate, evoluir. Quem quer dizer mais alguma coisa? Pagar dívida, resgate que está associado e evoluir. Burilar, entrou em ação a filósofa reencarnada. Burilar. Agora falta um poeta. Hã? Renunciar? Ah, entendi não, mas tudo bem. Reconciliar, desculpa, perfeito. Reconciliar. Que mais? Missão. Olha os poetas aparecendo. Aprender a amar. Desenvolver capacidade de ternura. Abrandar a alma. Vamos começar pelas primeiras colocações. A gente reencarna para pagar débitos do passado? Sim. Correta colocação. Mas não só. A gente reencarna para resgatar, que está associada à primeira questão? Sim. Correta colocação, mas nem só. Essencialmente, reencarnamos para evoluir, sinteticamente. A evolução comporta vários segmentos ou expressões do processo evolutivo. Dentre eles, o resgate, quando a alma tem efetivamente débito. O resgate, porém, necessariamente não tem que ser feito de uma forma dolorosa. Se a gente optasse mais pelo amor, não precisávamos de determinadas dores que seriam dispensáveis. Então, o processo de evolução comporta optar pelo livre-arbítrio no aprendizado do amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor impulsiona o ser. A reencarnação é o esmerilhar do nosso psiquismo, do nosso ser. É através do choque anímico do contato com a matéria bruta que o espírito vai se aformoseando. A reencarnação, na verdade, é o Fídias, o Rafael Sanzio, que trabalha e esculpe o ser belo do amanhã. A reencarnação é a sonata preparada por um Beethoven celestial para fazer a nossa existência se transformar numa música sublime. A reencarnação é o desenvolvimento da poesia mais bela de um Victor Hugo, porque através deste ser aperfeiçoado, nós escreveremos páginas encantadoras através das múltiplas vidas. Não podemos enxergar a reencarnação apenas sob o peso dos resgates do passado. Também, mas não só. Eu fico muito preocupado quando eu vejo, e há muito, viu gente? Muitos espíritos, principalmente os que leem apenas romance. Tudo é resgate, tudo é expiação, tudo eu mereço, tudo eu tenho que passar mesmo. É a dor, se eu estou com enxaqueca crônica, eu acho que eu cortei não sei quantas vidas no passado. O que tem de Robespierre reencarnado? Gente que degolou na Revolução Francesa. Se está com dor de barriga, eu acho que furei a barriga de muita gente. Fui cangaceiro de Lampião.
é um problema. A gente não associa, por exemplo, a diversidade da experiência dolorosa com outros mecanismos. Por exemplo, imperfeição da matéria. Reencarnar na Terra é estar sujeito à imperfeição das matérias. Pegar gripe é karma? Todo ano a gente pega. Que karma demorado é esse? Que todo ano a gente está gripado. Não é karma, gente. É a imperfeição do mundo que a gente vive. Agora, indiretamente, claro, se você vive nesse mundo, é porque necessita de um mundo como este para o processo de evolução. Outra circunstância da experiência que vem do relacionamento interpessoal, prova, significa exercício para verificar aquilo que nós aprendemos no ontem. Entre duas vidas, nós aprendemos. Vocês aqui, antes de reencarnarem, tiveram aulas, ouviram orientadores, conceberam novas ideias, avaliaram como pensavam antes e se prepararam para a nova experiência. Tenho certeza que aqui não tem ninguém reencarnado através da reencarnação compulsória, que é aquela que o cara está lá embaixo na lama e diz, vai ter que ir de todo jeito. Aí vai. Não. Todo mundo aqui passou por algum tipo de preparação. Chegando aqui, vem o teste. Que não é castigo, nem é expiação. É o teste. É a aferição. Quando a gente está estudando, aprendendo matemática, vai ter que fazer prova, não vai? O professor quer saber se você aprendeu aquilo que ele ensinou. Aí vem a circunstância. Agora, quando é que eu vou aprender isto? Convivendo. Eu vou me isolar para não pecar. Já está pecando. O maior pecado que a gente comete é fugir dos outros. Esse é o maior pecado. Como é que você vai aprender se isolando? Apareceu um doido, lá em Chico Xavier, uma certa feita, empolgado com Chico. Olha, Chico, se você não atendesse essa multidão, e Chico atendendo as pessoas. Olha, se você se isolasse, você ainda ia escrever mais 400 livros maravilhosos. Chico olhou para ele e disse, meu filho, Deus me livre de viver apenas com defunto. Eu preciso de gente, contactar pessoas, sentir a energia das pessoas. Jesus não se isolou, foi para o mundo e disse, eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Ele não disse, olha, vão para uma comunidade só de cristãos. Não, vai para o meio. É ali que você vai saber avaliar você mesmo, porque o mundo precisa de quem ame. O mundo precisa de quem ama. Viver em centro espírita, tem gente que diz, se eu pudesse, tinha reunião todo dia, o dia todo. Mas isso é uma fuga, não é missionarismo, a gente quer fugir de uma realidade dura, aí quer passar o dia no centro. Pode comprar a cama, quer ir para lá, passa o dia todinho. É bom avaliar esse processo, porque lá no centro tem toda uma aura específica, e tem problema. Tem problema, né? Ou não? Tem problema no centro espírita? Tem. Ah, que maravilha, né? Aqueles entendimentos, aqueles presidentes de centro espírita assim, aqui quem manda sou eu. Hã? E aqueles outros que, não aceito isso de jeito nenhum. Roda a baiana, a pernambucana, a sergipana, a paraibana e vai por aí afora. São os problemas da experiência humana, mas são exatamente esses locais que pedem o amor. Exatamente a sociedade. O lugar que eu mais gosto de ir para falar de espiritismo é aonde não é espírita. É o melhor. Porque você traz esse caldo de cultura espiritual que é a doutrina, e você fomenta, você abre perspectivas, até quem não gosta, para pensar. Fica chateado, mas para pensar. E o bom é isto, fomentar com que as pessoas reflitam. O espiritismo, eu costumo dizer que o espiritismo é como o América do Rio de Janeiro, o time de futebol. É o segundo time de todo mundo. O cara torce pelo Flamengo, mas torce pelo América. Torce pelo Fluminense, mas torce pelo América.
torce pelo Bangu, mas torce pelo América. Por quê? É simpático. Penetra fácil o raciocínio espírita, a leveza, embora a profundidade do pensamento espírita, mas é um pensamento profundo e leve. Respeita todos os caminhos e ainda incentiva. Eu participei uma vez em um debate, gente, com um amigo pastor evangélico, e tinha muitos evangélicos presentes. Quando eu comecei a minha fala, eu dizendo como eu estou feliz de ver o movimento evangélico como está arrebatando jovens para Jesus. Jovens que estavam perdidos, jovens que estavam nas drogas, hoje são evangélicos, batistas, da Assembleia de Deus. Eu fico muito contente porque Jesus está vencendo esse embate. Aí foi desarmando. Quando eu olhei para o pastor, que quando eu cheguei, o pastor me apertou a minha mão, como vai? Quando eu olhei para ele, ele estava... É uma tática perfeita. Quando eu terminei minha fala, e olha que eu tinha falado até de reencarnação, quando eu terminei, os amigos evangélicos, digo, muito obrigado, meus irmãos. Aí as perguntas que vieram para mim, dos companheiros evangélicos. Frederico, quer dizer que os espíritas são cristãos? Admitem Jesus? Eu digo, meu amigo, admite sim. Aliás, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Sorrisos se abriram. E eu disse, olha, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que não é maior do que Jesus, eu fiz essa ressalva. Adorar. Não é verdade? Esse é o jogo correto. Eu ofendi Kardec? Não, porque é verdade, Kardec está a serviço de Jesus. Mas eu não precisei dizer isso. É preciso ter habilidade. Aí eu disse, Kardec perguntou, qual o modelo mais perfeito que Deus legou à humanidade para que a humanidade seguisse como exemplo? A humanidade, gente. E a resposta é a mais sintética do Livro dos Espíritos: Jesus. Olha que coisa linda. Eles aplaudiram entusiasmados. Eu digo, a doutrina espírita tem como norte e a sua essência o Evangelho do Senhor. Claro que vieram aquelas perguntas que chocam, né? Reencarnação, falar com os mortos. Vocês podem estar perguntando, como é que eu me saí dessa? Mas vocês querem saber? Então eu vou contar. Porque vocês adoram a miséria dos outros. Eu sei disso. Claro, pergunta para vocês. Olha, gente, quando me fizeram a pergunta que leram, e a respeito da condenação da Bíblia, quanto a consultar e evocar os mortos. Então eu procurei ser o mais diplomático. Agora, ser diplomático não é negar o que a gente acredita, não. Jamais eu quero ser diplomático e negar a doutrina espírita. Jamais farei isso. Então eu fui com muito jeito dizendo, são pontos de vistas que diferem, embora me permitam colocar, foi mais ou menos assim, já faz uns 3 anos que isso aconteceu, me permitam colocar que toda a Bíblia, no nosso entender, é uma apoteose do contato do mundo espiritual com os homens na terra. Ela já começa assim, e o Espírito de Deus andava sobre as águas. A Bíblia já começa falando em Espírito. Aí citei o profeta Joel, que disse assim, passou-se diante de mim um Espírito, e arrepiaram-se minhas carnes. É isso que os médiuns sentem quando vê Espírito, se arrepia todo mundo. Não é verdade? Aí citei Samuel no Velho Testamento, quando o rei Saul recorre à pitonisa de Endor, e Samuel é evocado e fala da sua guerra contra os filisteus, que ele perderia, e de fato aconteceu. Depois eu cito Jesus. Antes de citar Jesus, com os espíritos de Moisés e Elias materializados, eu fiz uma pergunta aos irmãos evangélicos que estavam presentes. Eu digo, minha gente, quem é maior, Moisés ou Jesus? Coloquei-os contra a parede. Eles sabiam que aonde eu queria chegar. Aí eu vi aquele murmúrio assim meio baixinho, Jesus, né? Se eu não ouvi direito, não.
Eu acho que vocês não têm muita certeza disso. Quem é maior, gente? Moisés ou Jesus? Para mim eu já sei. Aí ele respondeu, claro que é Jesus. Eu digo, para mim também. Ora, se Moisés proibiu o contato com os mortos no Velho Testamento, ele mesmo desproibiu. Aí eles se assustaram. Porque no Monte Tabor, quem estava conversando com Jesus? Moisés e Elias. Então Moisés, defunto, voltou, materializou-se e falou com Jesus. Eu nem citei Elias porque eles acreditam que Elias não morreu, foi arrebatado com o corpo e tudo. Embora o absurdo da tese, eu aproveitei apenas Moisés, porque Moisés todo mundo sabe que morreu. Se Moisés morreu e apareceu conversando com Jesus, como é que Jesus desproibiu? E como Jesus é maior, é exatamente perceptível essa realidade. O meu tempo é até que horas mesmo? Olha, gente, eu preferi, vocês se incomodam de responder as perguntas à tarde, no último bloco? É melhor, tá certo? Para a gente dispor mais de tempo para expor, tá certo? Aí no final, hoje à tarde, a gente começa a responder todas essas questões que vão chegando. E então eu fui discorrendo. Gente, não é que eu percebi nos jovens, sabe aquele jeitinho assim? Como quem diz, vou perguntar ao pastor essa história. Deixei o abacaxi para o homem. Te vira depois. Eu saí citando passagens bíblicas. E depois das bíblicas, eu saí citando os fatos corriqueiros em família. Eu digo, olha, são raros os casos de família que não apresentam-se. Aí um levantou, não, realmente eu tive, mas não é o demônio que se parece com a minha avó para tentar a gente? Olha, esse caso que você está citando, o que é que a sua avó disse? Não, falou para minha mãe que perdoasse meu pai, que se entendesse, que cuidasse dos meninos. Pois é, você imagina um demônio mandando alguém perdoar? Esse demônio então foi convertido ao evangelho, porque ele está esvaziando o inferno. Não é verdade? Ora, que demônio é esse que manda você ser bom, perdoar, compreender, respeitar? Esse cara vai ficar sem cliente. E eu notei que os mais jovens balançavam a cabeça e o pastor bem sério. Como ele já tinha falado, e aí foi outra estratégia minha. Quem promoveu o debate, olha, quem quer falar, não, eu faço questão, pastor, eu respeito, eu quero muito. Ele caiu na armadilha. Foi na frente. Então, gente, sobre reencarnação, fiz o mesmo passeio, claro que dizendo, olha, eu entendo que há interpretações diferentes sobre a questão. Por isto que foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, não que é o novo Evangelho, mas apenas com as passagens de ordem moral. Porque a reencarnação, a imortalidade, as pessoas podem até contestar das várias religiões, mas amar ao próximo como a si mesmo, ninguém pode contestar. Toda religião prega a mesma coisa. Eu sei que quando terminamos, foi uma simpatia. O que dei de e-mail meu para os irmãos evangélicos, sobretudo os mais jovens, não estava no gibi. Olha, o senhor podia me dar o seu e-mail? Claro, com prazer enorme. Teve apenas um que disse, olha, eu queria muito ir lá no centro, eu estou meio insatisfeito com a minha igreja. Eu disse, não faça isso. A gente é um pouquinho hipócrita, né? Não faça isso, meu irmão, doido que ele viesse. Não faça isso. Continue na sua igreja. O senhor acha, a igreja que você está é maravilhosa. Agora, isso não impede que você procure conhecer outros pensamentos. Agora, se ao conhecer, eu abri a porta, né? Você achar mais interessante seguir, tudo bem. Você tem um livre arbítrio. Mas eu mostrei a ele que o objetivo não era tirá-lo de lá e trazer para cá. E por isto mesmo, a partir daí começamos um movimento lá na Cidade do Cabo, chamado O Mesmo Pai, o Mesmo Filho, o Mesmo Amor. O que podemos fazer juntos? É um trabalho que é feito comigo, o pastor da Igreja Batista e o padre da Igreja Católica. Já fizemos um seminário e tivemos a primeira Páscoa com palestra de cada um dos representantes em praça pública na nossa cidade. Eu ao lado do padre, que coisa linda, né?
Então já vamos retomar agora talvez no mês de abril, as atividades, porque já começa a surgir nos meios religiosos aqueles que entendem que a gente deve se aproximar, convergir, embora respeitando os aspectos teológicos, doutrinários de cada segmento. O que nos une é mais poderoso do que aquilo que aparentemente nos separa. O amor equivale e pronto. Simplesmente isso, é o amor. Gente, eu bato muito sobre essa questão do amor, porque acho que o amor é o que sintetiza todas as expressões da vida, tanto dos relacionamentos interpessoais, da vida social, como tudo aquilo que diz respeito à evolução dos seres. Tudo é movido por esta energia primordial e primarcial que é o amor. Toda a sua plenitude. Então nós precisamos desenvolver esse mecanismo. Olha, como tudo evolui, né? Eu me lembro que antes, quando a gente estava se aproximando do final, aí chegava aquela alma penada, botava uma coisa aqui, olha, o tempo está encerrado. Hoje vocês nem percebem, né? Uma menina muito charmosa senta aí na frente e faz isso, ó. Ela é tão linda que a gente olha com a satisfação imensa. Muito obrigado, minha amiga. Então, a gente observa que nesse processo de evolução das almas, dos seres, nós somos convidados a desenvolver a nossa capacidade de empatia. Ser empático não é negar o que você crer. Ser empático é respeitar o que o outro crê. E isso não é apenas em termos de religião, não, gente. Falo em termos de vida. O outro não é obrigado a pensar como eu. Voltaire, o grande filósofo da França do século XVIII. Voltaire era ácido, corrosivo com a igreja. Muita gente pensa que Voltaire era ateu. Não era. Numa comunicação mediúnica ele disse: eu nunca fui ateu. Eu não aceitava o Deus que a igreja me apresentava. E olha o que Voltaire disse. Voltaire defendeu uma família perseguida pelos protestantes. E ele disse: posso não concordar com o que pensas e dizes, porém, defenderei até a morte o teu direito de pensar e fazer. Isto é maturidade espiritual. Casamento. Qual é o problema do casamento? Bom, o primeiro problema essencial dos casamentos na Terra, conforme os espíritos nos mostram na codificação, é que são raros os casamentos por amor, amor profundo. A maioria de diversos fatores levam ao casamento. Atração sexual, necessidade, fuga de casa, dependência, fragilidade emocional, medo de ficar sozinho, questão socioeconômica, simpatia, amizade confundida e paixão. Temos um leque imenso. Tá certo? Agora, amor, casamento por amor mesmo, por aquela afinidade profunda de almas, ainda esse gênero de casamento é raro. Acontece um ou outro, geralmente a maioria em Campina Grande. Mas o grande mecanismo é que quando a gente começa a sentir um carinho, um amor, paixão por alguém, primeiro a gente se deixa encantar pela pessoa que nos moveu, aquela pessoa que nos chamou a atenção, a gente se encanta. O encantamento, embora seja gostoso, mas cega. No encantamento a gente não percebe nuances que precisam ser observadas. Se o namoro for relativamente longo, de 3 anos para cima, já abre o caminho para que o encantamento ceda e comece a existir a realidade. A realidade é um choque fundamental para se avaliar o que se sente pelo outro e para entender que o outro é diferente da gente. Nós confundimos, por exemplo, a famosa alma gêmea daquela história que é citada aqui no meio espírita, com o outro, a alma gêmea, ser igual com a gente, encontrar a sua metade. Metade pressupõe que o outro lado é um complemento perfeito, correto?
Então tem gente que diz, olha, meu sonho é encontrar alguém que pense como eu, que veja a vida como eu vejo, que goste de fazer as coisas que eu faço, que realize as coisas como eu realizo, que goste dos ambientes que eu gosto de ir, que tenha a mesma religião, ou seja, ele quer casar com ele mesmo. É o autocasamento. É tomar suco de chuchu todo dia. É equívoco. Esse é o pior casamento que tem, porque não agrega nada. O outro é igual. O bom é quando o marido preenche, complementa e enriquece a companheira. E a companheira preenche e enriquece o companheiro. A diversidade dos seres, o perfil diferente é fundamental no nosso amadurecimento espiritual. A gente precisa do contraponto. Nós precisamos do contraditório. Nós necessitamos da outra cor. Nós precisamos de uma outra sensibilidade para que a gente possa enxergar a diversidade do mundo. É isso que gera beleza numa relação a dois, por exemplo. Eu não sou daqueles que acreditam que todo casamento estava programado antes de reencarnar, não. Até que me provem ao contrário. E sabe por que eu digo isso? Principalmente na contemporaneidade, ou seja, da década de 70 para os dias de agora, quando o divórcio se espalhou no planeta, quantos já casaram pela segunda, terceira, quarta vez? Agora, dessas 4, qual desses estava programado? Quem me prova? Tem gente que casa com 17 anos de idade, 18, com 21 se separa. Depois casa de novo, com 28 se separa. Casou de novo. Sim, mas qual desses estava programado? Se disser que as 4 ou os 4 estavam programados, eu digo que a poligamia foi incentivada lá acima, foi? A mudança de patamar foi tudo. Não, não creio. Nós temos o livre-arbítrio e temos as nossas fragilidades. Eu sei que isso pode embananar a cabeça de muita gente, que pode dizer assim, e o meu, será que estava? Não interessa, se casou tem responsabilidade. Programado ou não, passamos a ter responsabilidade com quem estava conosco. De respeito. Se vem filho, de orientação aos filhos. Porque eles dizem, mas Fred, se não estava programado, como é que vem filho? E daí, gente? O que tem de alma para reencarnar é assim, ó. Deu brecha, ele vem. Quer saber que é porque... Ah, não é para fulano, não, mas tem problema, eu quero ir. E vem. Não planeje, não. Não use anticoncepcional, não. Não use preservativo, não. Que você vai ver que vem 10. Vem 15. Tinha programado 3. Mas está aberto, então vamos. É assim. Claro que tem as exceções. Tem casos não, que é 3,5 dentro de uma programação maior. Não vem mais, tem um problema, acontece, não engravida, pronto, não consegue. Mas tem casos, principalmente certas mulheres que são muito férteis. Tem mulher que quando pensa, fica. É ou não é? Tem gente que casou hoje, um mês depois já está grávida. Já outros não, vão tentando, 3 anos, 4 anos, o cara já começa a ficar preocupado, meu Deus do céu, o que é que está havendo? Mas faz parte de uma série de circunstâncias, às vezes biológica e às vezes até kármica, por que não? Ou esperando o momento adequado. O que eu quero colocar aqui é que é muito importante termos em vista que o nosso crescimento como individualidade passa pela nossa maturidade no relacionamento com as pessoas, na convivência. E o casamento é uma proposta em que você vai de alguma forma mergulhar no outro, e o outro vai mergulhar em você de alguma maneira. Vai começar uma convivência psíquica, principalmente aqueles casais que estão se entendendo bem, que estão muito próximos, que saem muito juntos, saem para jantar, é maravilhoso. Então começa a haver uma certa simbiose psíquica, que vai gerar a proximidade, adiante o casamento e depois o surgimento dos filhos, a partir desta simbiose. O namoro é a antessala. Hoje em dia, o namoro não usa nem mais essa expressão. O ficar evoluiu, gente. Não sei se vocês sabem, né? No começo, ficar era promiscuidade mesmo.
Saía mudando de parceiro de parceira, quer um, outra noite é com outra, beijo para ver quem beija mais, quem beija melhor. Era promiscuidade oficializada. Eu sei que isso pode incomodar quem ficou e quem fica, mas é verdade, não adianta. Eu concebo isso dessa forma. Porém, houve uma evolução. Talvez porque começou-se a levantar as questões. Não foi por religiosos, não, por especialistas. Sociólogos, psicólogos, pedagogos, educadores começaram a discutir a questão com os jovens. Hoje, ficar é a antessala do namoro. Fica para ver se dá para namorar. Não deu, aí não deu. Foi bom, não vai dar para continuar. Criamos um apêndice, né? A gente criou uma puxadinha do namoro. Mas foi uma evolução. É uma evolução. Ou seja, é melhor. Vai ficar, não, estou ficando com fulano, faz 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. É melhor assim do que todo dia ficando com um. E como os rapazes, e eles não vão negar isso, adoram falar de quem ficaram. É um problema que se cria. Mas vamos esquecer o ficar. Vamos adiante. Namoro é a antessala de uma relação mais profunda. O noivado, quando é que existia, significava sinal de maior intimidade. Essa intimidade hoje em dia já vem lá do começo. E o casamento é aquele momento em que você passa a ter a convivência. Antes a gente se produzia para. Ainda hoje é assim. Dia moderno, né? Mas duvido o cara chegar e ver a menina toda. Fulano está aí se ajeita, né? Dá uma, nem que seja uma ajeitadinha. Aquelas batidinhas clássicas, né? Quando chega a pessoa que a menina se interessa, no ambiente, no local, chegou, a gente sabe logo se ela gostou. Ou então ajeita a franja. Se ela chegou no local, olha para um lado, tem um rapaz olhando, ela emite o sinal. Se o rapaz é interessante, ela vê logo se está bem. Mas se não for interessante, está nem aí, ó. O cabelo voa para tudo que é lado. Não interessa. Pois bem, a partir do casamento, você tem o desnudar-se das pessoas que estão naquela experiência, naquele convívio. Porém, essa parte, casamento, que já é a configuração da família, nós vamos ver hoje à tarde. Então, não faltem hoje à tarde, que eu acho que vai ter umas coisas bem interessantes para a gente abordar. Tá certo? Muita paz, que Deus nos abençoe. Agradecemos a Fred pela excelente exposição. Nos reencontramos após o intervalo para a palestra Lições de Nosso Lar para Nosso Lar, com Jeanine Lopes. Obrigada.